Bom, eu me formei na Universidade de Brasília, entrei em 1981, se não me engano, e em 82, eu no departamento de artes plásticas, das visuais, que também a gente podia fazer dupla opção de teatro. Eu fiz pela primeira vez, eu tive contato com cenografia, com o Luiz Carlos Ripper, que o professor João Antônio trouxe para dar uma aula de cenografia. E aí eu fiquei encantada e disse, é isso que eu quero fazer. E passo seguinte, o professor João Antônio me chamou para fazer máscaras para uma peça que ele queria fazer grega, Lisístrata, e eu falei, bom, mas eu não sei fazer máscara, eu sei que tem toda uma questão de cópia do rosto, de máscara mortuária, e eu precisava saber fazer. Ele falou, por que você não vai no Rio de Janeiro e conhece o Irênio Maia, que é um cenógrafo famoso, trabalha na Rede Globo, que esteve aqui em Brasília trabalhando com ele. Então, era férias e eu fui vê-lo. E aí ele falou assim, não, eu tô em São Paulo, no Núcleo Novo, que a gente está trabalhando, na Rede Globo. E você não quer ir lá ver? Eu falei, lógico que eu quero ir. E assim começou a minha jornada na Rede Globo, porque eu fui lá para passar um fim de semana, ele me mostrou um trabalho que o aderecista não estava conseguindo fazer, eu me ofereci para fazer, ele adorou, e assim falou que queria que eu ficasse por lá, não tinha dinheiro. Eu falei, não tem problema não, vou aprender aqui, estou aqui para aprender. E aí assim eu fui ficando, depois eles me contrataram, e quando eu saí da Rede Globo, eu saí na época do Grande Sertão Veredas, já na Rede Globo do Rio de Janeiro, que a gente estava fazendo a montagem do Grande Sertão, pela segunda vez. Que a gente começou em São Paulo, o núcleo acabou, e aí depois voltamos, quer dizer, eu voltei para Brasília, eles vieram me buscar, aí eu fui para o Rio de Janeiro e a gente terminou o Grande Sertão no Rio. Então, esse momento foi muito crucial, porque eu era artista plástica antes, eu fazia uma coisa meio realista, e aí de repente eu me vi achando que eu tinha que mudar totalmente minha forma de pensar depois da cenografia, que eu conheci o espaço por dentro. Foi realmente uma revelação de que eu tinha que sair do bidimensional e ir para o espaço. Dali eu comecei a achar que eu queria um movimento, que eu queria botar na minha pintura tempo e movimento. Então eu fiz um estudo de animação. Fui fazer pós-graduação na Inglaterra de animação. E já terminando minha pós-graduação, o João Antônio me liga e diz, precisamos de você aqui para dar aula. Aí eu falei, olha, eu acabei de terminar uma instalação e estou indo para o Brasil e vou me candidatar lá para o CCBB no Rio. E fui selecionada, então depois do período de Londres, eu ainda tive um período de trazer essa exposição de Londres para o Rio de Janeiro, depois levei para Paris, e aí Hugo Rodas me liga e diz, precisamos de você aqui para fazer, para fundamentar a área de cenografia. E eu já tinha dito que eu queria ser professora dessa área, e não de artes plásticas, porque tem muitos amigos meus bons aí dando aula de artes plásticas. E isso me levou a ter um momento muito estranho, que é sair de um lugar onde eu tinha tudo, né, e ir para uma universidade que não tinha nada. Então, eu tive que reaprender a pensar a cenografia sem os recursos que eu sempre estava acostumada a ter. Dessa forma, a gente não tinha oficina, não tinha técnico, não tinha nada, e eu tinha uma grande experiência na área. Então, eu comecei a querer fazer um trabalho laboratorial, e a gente juntou Hugo Rodas, eu, Marcos Mota e Jesus Vivas. Fizemos lá do teatro um laboratório e foram vários trabalhos que eu orientei cenário, figurino e iluminação. Então, assim, foi um período muito difícil, porque eu tive que estudar iluminação, porque
eu não tinha prática, não conhecia. Também talvez tenha sido o estudo mais importante que eu fiz ao longo desse tempo. E para completar esse período, eu fiz esse livrinho aqui, que é Encenação, Percurso pela Criação e Planejamento de Produção Teatral, que tinha como intenção preparar os alunos do segundo grau que iriam para a UNB ter aula com a gente. Mas no final se mostrou um trabalho que hoje em dia está sendo muito utilizado pelos professores até universitários, porque aqui meio que eu faço um levantamento de todos os trabalhos que eu orientei e falo da prática de máscara até como uma forma de devolver um conhecimento para a universidade. Bom, aí o que aconteceu é que eu estava dando apoio aos projetos dos professores e os projetos começaram a crescer e a gente começou, eu tinha como objetivo, desde o dia que eu cheguei no departamento, que era meio que empacotar esses projetos e fazer uma cara da UNB, né? Então, com isso, eu usava todo o meu conhecimento visual, né, para poder, não só de visual, como de produtora também, né, para poder pegar os trabalhos e elevar eles ao nível de ser uma marca nossa. Foi aí nesse momento que eu estava vendo no jornal sobre a Quadrienal de Praga, que eu sempre quis participar, e vendo que a Quadrienal de Praga tinha mudado de objetivo e que eles estavam com o objetivo de discutir novas mídias, de discutir essa intersecção entre linguagens, que sempre foi a minha pegada. Eu sempre achei que ser multimídia era sempre melhor do que ser só artista visual. Então, juntou uma coisa de eu já não estar aguentando um processo que eu tinha inventado, eu também inventei um outro que era de participar da Mostra dos Estudantes para a Quadrienal de Praga. E eu comecei lá em São Paulo, o Fausto Viana me chamou e assim foi a primeira representação nossa de Brasília na Quadrienal de Praga. Eu fui com 8 projetos, tiramos o primeiro e o terceiro lugar. E aí eu vi o quanto que isso tinha transformado as pessoas, o quanto era importante levar os alunos para a Quadrienal de Praga, o quanto foi importante para mim abrir o olho, né, abrir o mundo para as novas tendências que tinham muito a ver comigo, que é misturar tudo, que é ter tecnologia com trabalhos de técnicas analógicas, tudo misturado. Enfim, aí isso foi 2011. Quando foi 2015, eu quis ser a curadora nacional da Mostra dos Estudantes e fiz um trabalho muito potente já no doutorado e já criando o Laboratório Transdisciplinar de Cenografia. Então o laboratório ele tem isso, ele tem essa capacidade de unir pessoas de várias áreas da universidade, de diferentes faculdades, de diferentes departamentos. Então quando a gente foi pela primeira vez já era assim, já tinha arquiteto, com artista plástico, artista cênico. Em 2015 eu ampliei ainda, botei gente de comunicação, botei gente de engenharia, e isso foi ficando cada vez mais interessante, de design gráfico, porque o laboratório passou a ser realmente um espaço de troca de saberes e de potencialização de nossas ações em tudo que a gente faz. Então, não só na criação para a Quadrienal de Praga, como é de 4 em 4 anos, né, toda a preparação do trabalho para os próximos 4 anos, porque depois fomos em 2019 de novo, já com um workshop que já tinha passado aqui pelo Teatro da Funarte, que já tinha passado pelo UNB, pelo Sesc Garagem, e agora, na próxima quadrienal, iremos de novo
fomos selecionados para um Flash Talk para falar do trabalho que a gente desenvolveu na pandemia e também fomos selecionados aqui o Parque de Produções como espaço alternativo internacional. Então assim, o Parque de Produções é meu espaço que eu sempre equipei para dar apoio às aulas da UNB. Essa primeira fase que a gente fez, o teatro laboratorial, que foi Marcos Mota, Hugo, eu e o Jesus Vivas, foi uma fase muito legal que a gente fez vários projetos. E isso está narrado no livro de encenação. Em seguida, eu também fiz parcerias com Rita, que a gente fez Novas Diretrizes para Tempos de Paz, que foi um site específico onde a gente trabalhou embaixo do Teatro Helena Barcelos, foi muito interessante. Inclusive, o Bosco Brasil, que escreveu a peça, nos deu autorização para trabalhar durante 2 anos com ela. Ele adorou a montagem. Também trabalhei com Nitza Tenenblar, naquele 4.48, que foi também... Ela andou por aí, foi para Belo Horizonte, foi um trabalho muito legal também, em espaço múltiplo. Também fizemos uma dobradinha, eu, Simone Reis e Lil Sykes, mas isso profissionalmente, a gente fez Hamleto, né, que foi um trabalho muito especial, porque Simone Reis faz um monólogo e com 3 personagens, que ela nunca sai para trocar roupa, então é uma roupa cenário, foi um trabalho bem diferente, e eu trabalhei nessas mutações de figurino, eu adorei. Fiz um figurino de cebola que ia descascando. Também com o Hugo Rodas a gente fez Rosa Negra, que foi um trabalho também que eu me dediquei a pintar os panos com látex e 1 a 1, eu criei uma pele de areia, enfim, tiveram algumas parcerias muito boas e principalmente essa coisa da troca, do pensamento entre professores, que eu sinto falta depois do LTC, eu fiquei só com os alunos, né? Então, é isso. Pensando nesse processo que eu fiz desde que eu estou aos 25 anos aí no departamento, eu sinto que tem muita gente que foi tocada pelo meu processo, né? E que levou esse processo para a sua própria vida, e principalmente a partir do LTC, eu vejo o quanto que o LTC sim reverbera na própria ideia de arte em Brasília, né? Então eu tenho são 12 anos de LTC e muita gente abriu a cabeça para essa possibilidade de troca e de colaboração. Então eu tenho pessoas muito próximas de mim, que continuam comigo, que foram meus alunos e agora, como a Patrícia, hoje em dia ela é diretora de arte da Câmara, da TV Câmara, como o Caco, que hoje em dia é um super iluminador que trabalha aí no CCBB da vida, fazendo todos essas exposições de artistas famosos, como a Lua, que ela é uma menina muito, muito esforçada e agora ela foi para a Europa para se jogar no mundo. A Raquel, que está na Alemanha, a Raquel Rosidetti, que está na Alemanha, trabalhando com iluminação de balé. Eu tenho a Patrícia Marjorie, que está fazendo props lá em Nova York. Eu tenho muita gente que foi tocada pelo meu trabalho e que está desenvolvendo seus trabalhos no mundo, né? Então, tem o Matheus, tem um monte de aluno que está fazendo mestrado, graduação, pessoal da educação. Então eu sinto realmente que meu trabalho reverbera nos alunos de uma maneira positiva
e abre um caminho de pensamento mais global, mais colaborativo, mais estruturante. Quando eu fui chefe de departamento, a primeira coisa que eu fiz foi uma exposição lá no Espaço Piloto para mostrar o meu trabalho. Eu acho que a gente que é artista, a gente é artista e é professor. Professor não é... O fato de você ser artista não quer dizer que você é professor. São duas tarefas totalmente diferentes. Então, eu tento unir essas coisas, mas sabendo que a tarefa de ser professor é muito mais da relação humana do que da arte em si, porque eu realmente acredito que a gente não ensina arte, a gente ensina a pensar, e a arte é a pessoa que tem que desenvolver o seu trabalho. Então eu gostaria de compartilhar a minha exposição no Espaço Piloto, em 2007, o Festival Tucán, que eu acho que foi um trabalho muito importante quando eu fui chefe de departamento. Alguns trabalhos, por exemplo, a nossa representação na Quadrienal de Praga, Brasil Labirintos Compartilhados, que foi um trabalho político que eu fiz com as universidades do Brasil que ensinam cenografia. Então foi um trabalho de peso e que eu passei a ser referência, e foi também meu trabalho de doutorado, né? E que condensa todo o meu pensamento sobre o Laboratório Transdisciplinar de Cenografia. E agora, a outra coisa que eu gostaria de compartilhar é o trabalho que a gente fez na época de pandemia, que a gente virou todo o ensino que era presencial para ensino à distância, fizemos maquete, desenvolvemos um sistema de luz altamente avançado para maquete, robótico, DMX, a maquete é do Sesc Garage, e isso faz com que a gente pense o espetáculo antes de entrar lá, é o lugar que a gente tem hoje em dia para apresentar. E é isso. Tem muitos outros momentos, mas eu acho que esses são os momentos fundamentais. O que eu gostaria? Isso é um sonho. O que eu gostaria é que as pessoas aprendessem a trabalhar colaborativamente, como eu venho trabalhando no laboratório. No sentido da gente... A gente fica sempre brigando por espaço, por ferramenta, por não sei o quê. E eu acho que a coisa mais importante que a universidade tem é o nosso capital humano. Então, para mim, a minha melhor prospecção é que a gente aprenda a trabalhar com pessoas de outras faculdades, de outros departamentos, com estruturas que já existem, para não ficarem obsoletas, mas principalmente pela troca da engenharia com a matemática, com a arte, com a ciência, fazer esse pensamento transdisciplinar que é a minha luta desde sempre na universidade.